você entender que Deus já falou, tá bom? Então eu vou procurar transmitir para você. Uma outra coisa que Deus tem feito e faz com os pregadores, com quem traz a mensagem, é dar uma semana agitada, atribulada, para dar uma beliscada em você, para você, olha, né? E aí você não se dá conta do que está acontecendo com você, e você fala, eu vou pregar domingo, por isso está acontecendo isso, mais ou menos assim, entendeu? E é para você aprender. Na quinta-feira passada, agora, por exemplo, à tarde, eu estou fazendo um tratamento dentário, e eu tenho um implante dentário, e de vez em quando tem processo ainda de implantação, de vez em quando tem um probleminha aqui. E aí, à tarde, deu um problema, e eu acabei mandando uma mensagem de WhatsApp para o dentista. Eu tinha uma consulta marcada na próxima terça, já. Aí tive que antecipar, ele antecipou com urgência, por aquelas cristocidência, ele estava vindo ele passaria no laboratório, no consultório dele, e também aquelas cristocidência, aquele técnico que ia usar o laser, tudo passaria por ali também. Foi muito interessante, só que foi tudo de emergência, assim. Eu sou professor, então na corrida de escola, às vezes você sai de casa às 7 horas, volta em casa às 18 horas, 19 horas, e assim passa muito rápido. Por que eu estou falando isso para você? Porque lá no consultório, foi muito interessante, né? Eu acabei chegando antes do dentista, a esposa dele chegou, o técnico chegou, e ela comentou o seguinte comigo, Cícero, nossa, você mora ali perto da Guacá, né? Eu falei, mora, então, nós temos um apartamento lá, e nós estamos alugando aquele apartamento, e ficou fechado na pandemia, e nós ali deixamos de ganhar dinheiro ali e tal, e acabei reformando o apartamento, porque uma inquilina que morou lá, ela acabou saindo e acabou deixando a pia vazando, acabou com o nosso apartamento, deu infiltração em tal lugar, e nós gastamos lá 10 mil reais para reformar, e agora nós conseguimos alugar, falando para mim. E aí, o apartamento está bonitinho, trocamos isso, trocamos aquilo, e a nova inquilina agora viu lá um excesso de massa na pia, aí viu lá que estava faltando um rejunte ali, ligou lá para a imobiliária, e ouvindo aquilo, falei, tá aí, também, eu falei, você vai ouvindo, né, tal. Então, ela estava reclamando da inquilina. E há um tempo, a minha esposa deu uma orientação muito legal, eu criei um grupo no meu WhatsApp para mim, escrito, Sessão Geral. O que eu faço, então? Eu mando para mim mesmo as coisas para eu não esquecer, né? Essa foi boa, eu nunca tinha pensado nisso, ela falou, foi legal, né? Isso faz também? Eu aprendi há um tempo atrás, isso aí, tá vendo? O cara tá ficando velho, né? Então, enfim. E aí foi muito interessante, eu mando para lá. E eu tinha rabiscado uma mensagem, uma vez que Deus me deu uma mensagem, e eu falei, e esse louvor que tocou hoje aqui na escola bíblica, né? Eu tinha pensado nele quando fosse fazer essa mensagem. E essa semana eu tinha combinado com o irmão Flávio, cadê o Flávio? Do louvor, né? Que assim, esse é o Flávio. Foi assim para trás. E que, às vezes, você está pensando numa mensagem, Deus manda um louvor, né? E às vezes o pessoal fica apavorado, se isso manda com antecedência, para a gente treinar e tal. Eu falei, vamos combinar o seguinte, me manda a playlist, eu vou procurar sempre escolher o louvor de lá. Só para você entender o que está acontecendo, que Deus trouxe a mensagem para você. Inquilino, mensagem, louvor. E eu falei assim, né, Senhor, acho que aquela mensagem agora, né? Foi, E aí eu espero que Deus fale com você. Deus, eu escolhi um tema, tá? O alimento do viajante. O que tem a ver isso, né? Repita comigo, o alimento do viajante. Zé, vai viajar agora, tá? Mas você não é esse viajante não, fica esperto aqui. Meu amado, nós temos que tomar muito cuidado que lá em Marcos, no capítulo 5, Deus, ele fala muito com os discípulos, com as pessoas, através de parábolas. E Jesus, então, ele é muito delicado, ele tenta criar situações para ver se você entende o que está se passando na sua vida, na minha vida. E às vezes ele é direto, mas normalmente, para as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, ele vai contando uma história. A gente não entende muito bem. O reino de Deus é semelhante, né, ao semeador que plantou um grão de mostarda. Aí você vê a mostarda, é um grãozinho menor de todas as sementes, mas quando ela cresce,
é a maior de todas as árvores, a ponto de os passarinhos fazerem ninhos nela e se alimentarem. Aí você fala, como assim o reino de Deus? Pois é. Você tem que valorizar a menor coisa que você faz, você não tem dimensão do que você faz e fala, do que vai acontecer no reino de Deus. Então, valoriza, meu irmão, tudo que você faz para Deus, valoriza, tá bom? É um grãozinho de mostarda, mas está alimentando e protegendo muita gente. Mas eu queria ler com você, nessa versão. Bom, por quê? Ele falava em parábola para as pessoas, e muitos dos discípulos também não entendiam. E, às vezes nem você. E no particular, ele falava para os discípulos, explicava, reexplicava. Por isso que é importante nós estarmos juntos na escola bíblica, né, em outros momentos também, alguns PGMs, para entender isso, tá bom? Então, diz o seguinte, olha, não lhes diziam nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava... Quem é discípulo de Jesus, ele levanta a mão. Então, ele vai tentar não falar por parábolas, tá bom? E se falar, eu vou tentar explicar tudo. Então, presta atenção no que Deus tem para você. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Então, olha, os discípulos levaram Jesus no barco, tá bom? Jesus convidou para ir para o outro lado, então os discípulos, vamos lá, entra aí, chefe, entra aí, mestre, vamos no barco. E está lá remando, tá bom? Essa história você conhece. Presta atenção, outros barcos também, aquela comitiva lá, né? Os barcos estão lá, ok. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o mar, o vento, e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam, como? Como eles estavam? Apavorados. E perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu vim falar desse para vocês hoje. Por que você está apavorado? Está enchendo de água o seu barquinho? Jesus está aí, não está? Jesus está aí. E aí eu quero compartilhar com você o seguinte, olha só, não se diziam nada sem usar alguma parábola, porém, Jesus, quando ele estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. E eu quero dizer para você o seguinte, profeticamente, que Jesus quer explicar o que está acontecendo na sua vida hoje, amém? Eu não ouvi um amém. Você sabe que na escola bíblica nós estamos falando sobre dons, né? E nós deixamos o que dá mais problema para explicar por último. Então, na próxima aula, vamos falar sobre dons de línguas, né? Bem interessante você participar. Cícero, vamos explicar na escola bíblica, tá bom? Aqui não. Vou falar em línguas? Vai. A mensagem é interessante? Depende. Então, é interessante você participar, você conhecer biblicamente, para você poder até respeitar as outras igrejas com outras culturas, tá bom? É legal você entender isso, tá bom? Mas, eu quero que você entenda que Jesus, ele nos reuniu hoje aqui para tentar explicar algumas coisas que estão acontecendo no seu e no meu coração, durante o trajeto. Porque Jesus, ele tem convidado você para vir para a igreja, Jesus tem convidado você para participar de algumas coisas, Jesus tem convidado para você para uma outra dimensão. E esse texto vai dizer o seguinte, olha só, naquele dia, ao anoitecer, já passou do 18? É hoje o dia. Entenderam? É hoje.
Já anoiteceu. E aí Jesus está te convidando, então, olha só, hoje eu quero fazer um convite especial para você, porque eu quero que você saia dessa dimensão, que você saia desse nível de pensamento que toda vez que acontece alguma situação, você pensa nele. Você traz à memória algumas coisas e Jesus fala, olha, está na hora de a gente passar dessa fase, de nós irmos para um outro lugar, porque é sempre a mesma coisa, as pessoas esperam sempre a mesma coisa de você. As pessoas já sabem o que você vai falar, já sabem o que você vai fazer. Quando é que as pessoas vão se surpreender de maneira positiva? Quando acontecer alguma situação. E aí Jesus quer convidar você e a mim para nós passarmos por uma outra fase, para um outro lado, tá bom? Só que para isso vai ser necessário algumas coisas. E a primeira coisa é deixando a multidão. Então, assim, eu preciso que você entenda, eu coloquei alguns verbos, eu preciso que você entenda, que eu preciso entender também, que nós precisamos deixar a multidão. É mais ou menos assim, cuida da sua vida espiritual. Da do seu irmão, cuido eu. Mas, ao mesmo tempo, você tem que amar o próximo com a si mesmo. Mas, você já viu aquelas famílias que têm vários filhos? Meu pai teve 9 filhos, por exemplo. Diz que eu não lembro muito bem, já falei isso para vocês, que eu apanhava quase todo dia. Eu não lembro. Você lembra? Eu não. Mas assim, eu tenho certeza que se eu estivesse apanhando, meu irmão então apanhava os dois juntos. Sim ou não? Você já parou para pensar que você é filho de Jesus Cristo, você é filho do Rei, e que Deus trabalha com você individualmente, só você tem essa impressão digital, que essa impressão digital está marcada na obra de Deus, que Deus está te escolhendo para trabalhar com Ele. Só que cada um tem um pensamento, cada um tem uma vivência, cada um teve uma infância, cada um traz consigo tudo o que aconteceu na sua vida, amadurecimento, e você respira e você quer que o outro passe pela mesma situação, que Deus trate da mesma maneira. Isso nunca vai acontecer. Você não pode falar que Deus tem que fazer as coisas da sua maneira. Então você precisa deixar a primeira multidão e deixar esse pensamento de que todos têm que passar pela mesma situação que você. Eu sei que você vai entender o que eu vou falar. Eu estou com 55, não tenho mais 14, não tenho mais 17. Já passei por essas fases, né, 16, 17, de conquista. Parece redundante falar isso. Mas tem pessoas aqui que têm 16, 17, estão passando por aquelas fases que você passou. E muitas vezes não vai adiantar você falar, não faz isso, porque o cara vai querer fazer. Tem pessoas que vão ouvir. Quando você dá um testemunho, aconteceu, as pessoas vão lembrar, opa, aquele testemunho serviu para alertar tal pessoa, para não fazer, para não cometer aqueles erros lá. Mas assim, você precisa deixar de lado esse pensamento. Olha, a multidão vai buscar Jesus, cada um com um pensamento, com um propósito. Acho que é o momento de você pensar mais em você. E ele fala o seguinte, eu quero levar você para uma outra dimensão. E ele vai. E ele vai te levar. E o interessante é que, observe que os discípulos colocam Jesus no barco. Não é Jesus que coloca no barco, mas ao mesmo tempo é Jesus que está colocando no barco. Não sei se dá para você entender. Às vezes eu brinco assim, né? Quem casa, quem manda sou eu. Né, tá? Aí você fala, sei. Aí eu falo assim, quem manda é a mulher. Não, nós homens deixamos vocês pensarem que são vocês que mandam. Não é? Não é nós assim, pessoal? Não é não? Me ajuda aí. Então, a gente sabe, na verdade, quem manda, né? É brincadeira, mas só para você entender que parece quem é que está colocando quem no barco. Porque o texto fala que eles colocaram Jesus no barco. Mas, na verdade, quem fez o convite para ir para o outro lado foi? E se Jesus te convidou, meu amado, para uma nova aventura, acredite, no final da aventura, você vai sair mais fortalecido, mais crente, com mais fé. Você pode não entender algumas coisas, você vai entender o que passa ali. Mas o fato é, você precisa entender que você precisa levar Jesus, que Ele está te levando, que Ele está com você, que aparentemente Ele pode estar em silêncio, mas Ele está com você. Aleluia. Então, para dizer isso para você. Só que, cada um aqui é como se estivesse num barquinho, pessoal. Nós estamos aqui, eu nem vou falar de Titanic, você que afundou. Nós estamos num barco grande. E cada um, e os barcos grandes, não sei se vocês já viram, eles têm os barquinhos salva-vida, tudo pendurado. Já viram isso? Então é como se nós estivéssemos no mesmo barco e cada um fosse um barquinho. E os barquinhos fazem parte
do barco grande. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, você é importante para mim. Você é importante para a obra. Você é importante para essa igreja. Deu para entender? Mas você é muito mais importante para a obra de Deus. Então, onde você estiver, represente Deus. Aleluia? Mas Jesus está com você, nesse barco, nessa viagem, nessa nova jornada. E, olha, tem gente aí que Jesus não está no barco, não. Porque a Bíblia diz que também outros barcos, Você sabe, meu amado, que tem gente olhando para você? Onde você estiver, tem gente te olhando. E às vezes tudo que você faz, ele vai falar assim, Jesus está ali. Jesus está com aquele homem. Jesus está com aquela mulher. Jesus está naquele barco. As pessoas estão te observando, estão te acompanhando. Então fique atento aí, tá legal? Então fique firme. Bom, o fato é o seguinte. Você sabe disto. De novo, né? Você está com Jesus, parece que as coisas eram para ser mais fáceis, sim ou não? Mas não parece que complica, né? Por quê? Porque você quer fazer o correto, você quer fazer o certo, você procura mudar todos os seus conceitos, seus pensamentos. O problema é que antes de você estar nessa situação, muitas vezes você olhou para trás, você cometeu alguns erros, e aí você precisa recuperar aquela credibilidade. Aí vem de novo a situação, e tem que tomar muito cuidado para não cometer os mesmos erros, senão vai trazer à memória algumas coisas. O fato é o seguinte, olha só, você toma cuidado que, mesmo com Jesus, a vida continua. Tem que trabalhar, não tem? Hoje é dia? 23? As contas estão chegando, tá? Estão se aproximando os dias, final do mês, dia 5 é net, telefone, é isso? Cartão de crédito, e a vida segue. Sim ou não? Sempre foi assim. Sempre foi. Você sempre está preocupado com o que é a vez de comer, beber, não é isso? Se vestir. Mas Jesus fala, olha, se você me buscar primeiro, se o reino de Deus for a prioridade na sua vida, nada vai te faltar. Amém? As coisas vão se levantar, e parece que você, quanto mais se aproxima de Jesus, parece que as coisas ficam mais difíceis, o vento mais forte, não é verdade? Ondas, e as ondas vêm de tal maneira, de vez em quando, agora antes eu estava comendo muito lanche na hora do almoço, agora estou almoçando lá, e de vez em quando o cara deixa naquelas pescas, tem um canal, aquelas grandes pescas de noite que os caras fazem, quem já viu isso? Vocês vão pescar caranguejo, eu falei, meu pai, eu jamais vou ali. E não vou. Cruzeiro, então, pode me convidar, você vai sozinho. Eu vou ficar em terra firme. Não vou. Boa sorte, boa viagem. Eu vou, amém. Fico feliz por você, mas eu não vou. Quer ir com meu filho? Vai, eu não, vou ficar aqui. Dou tchau para vocês de terra. Alguém tem que dar tchau da terra, certo? Enfim, eu vou aí. Eu vou de avião, mas não vou de barco. Né? Tenho maior medo, eu tenho, não sei. Enfim, aí o problema é o seguinte, que aquelas ondas, né, parece que está só no barco. Dá a impressão que é só você que está sofrendo. Porque o texto não fala dos outros barcos, fala? Não fala. Dá a impressão que a onda está vindo mais em cima do barco onde está Jesus. Mas é só impressão. É sol para quem tem fé, para quem não tem fé. É chuva para quem tem fé, para quem não tem fé. É sol para o crente, é conta para o crente, para o não crente. Todo mundo está debaixo do sol de Deus. Todos pertencem a Deus. Mas nós temos essa impressão de que é só comigo. Não é verdade? Não é só com você. É com você, porque Deus precisa passar, Deus sabe a lição que você precisa passar. Certo? Quer passar de ano? Tem que passar por essa lição. E a lição é ondas mais fortes, vento mais forte. E você tem que perceber uma coisa, meu amado. Jesus está lá. Jesus está com você. É uma situação nova. Você não tem a resposta. Mas do seu lado, quem te colocou nessa situação, sabe a resposta. Ele está com você e vai te ajudar a qualquer momento. Você tem que crer nisso. Emprego novo. Jesus está lá. Foi Ele que providenciou. Honre o que seus dízimos e ofertas. Verdade. Tenha o coração grato. Está tentando explicar isso. Professor, mas como assim 10%? Não, põe 20%, 30%. Como assim? Olha, você não tinha nada. Jesus te deu 10. Devolve 1 para a obra, para ajudar. Outras pessoas ganharem mais 10, até alimento na mesa. Entendeu? Estou falando?
Você ganhou 100. Ah, mas não, 100 não, mas é a mesma proporção. Não, mas eu estou ganhando 10 mil, eu queria ganhar 100 mil para dar 10 mil de dízimo. Ó, são 100 mil, entendeu o pensamento? Pô, o cara foi vendido por 1 milhão, não tem problema, o físico vai querer mais 27,5. Então, só para você entender, assim, não é nem o valor. Quando você começa a pegar mesmo os textos bíblicos, olha, é o coração. Você tem que colocar lá com amor, com coração. E às vezes você está passando por uma situação, você fala, eu preciso de 100. Não, você precisa de 100, precisa de 90. É que você quer o 100. E Deus vai te dar mais. Eu não sei se está entendendo a mensagem, meu amado. O problema é o seguinte, se o seu barquinho está enchendo d'água aí, é porque você não está vendo Jesus lá. E dá a impressão, o barco não está furado não. É que as ondas estão vindo, né, e você tem que aprender com Jesus uma coisa hoje, é ter um pouco mais de fé, para você não deixar as águas ficar enchendo o seu barco. Está enchendo? Pega a latinha, vai jogando para fora. Vai louvando a Deus, jogando para fora. Mas eu sei que é fácil falar, porque o barco ia se enchendo com água. E a água, quando você começa a estudar na Bíblia, dá o sinal de multidão, de pessoas. Já pensou nisso? Mar de vidro, pessoas, Apocalipse, assim, é muita gente querendo dar opinião na tua vida, querendo entrar na sua vida. Uma vez, o Arthurzinho, o Arthurzão, né? Ele é filho único, né? Neto único. Então, é mais ou menos assim, ele tem uma mãe, 2 tias, do lado da mãe. Uma mãe, 2 tias, uma avó e 5 pais. Quer que eu explique? Então não deixa eu ser pai. Assim, todo mundo quer ser pai comigo. Aí você faz alguma coisa, ele não tem pai, a gente brinca até, né? Ele não tem, mas por quê? E às vezes é assim. Na sua vida, quem é que está dirigindo o barco da sua vida? Você não está colocando muita gente? Não está enchendo de muita água? Você não está ouvindo a opinião de muita gente? Você não está pedindo opinião para muita gente antes de fazer alguma coisa? Não está? Não é mais fácil você, peraí, quem é que está no barco com você? São pessoas que têm a mesma fé? São pessoas que estão indo para o mesmo caminho? São pessoas que Deus escolheu para andar com você no mesmo barco? É você que tem que responder essas coisas. O fato é, Jesus convidou e eles estão indo. E o problema também são as pessoas que entram na sua vida. Às vezes, Deus precisa mandar um profeta para fazer você entender o que você fez foi pecado, foi errado e não desagradou a Deus. Ou melhor, desagradou a Deus. Por exemplo, vocês vão entender o que o diabo faz agora na nossa vida. Uma das coisas. Todo mundo conhece o rei Davi. Já ouviram as histórias edificantes do rei Davi, sim ou não? O Davi, quando você lembra do nome dele, graças a Deus, as histórias são mais edificantes. Mas ele deu uma brecha uma vez, que a Bíblia diz lá no livro de 2 Samuel, lá no início, no capítulo 1, a Bíblia diz o seguinte, que o Davi estava lá passeando no dia que os reis iam para a guerra, e ele vê uma mulher. O problema não é ver a mulher. A Bíblia está dito, não olhe para a mulher do próximo. A Bíblia diz, não cobiçarás. Você não é cego. Você não tem que desejar nada que não é seu. Não é só a mulher, é tudo. Lá no aliás, lá em Êxodo capítulo 20, dá uma olhadinha lá, é tudo. É tudo no teu próximo. Você não pode desejar o que não é teu. Está lá. E o Davi, então, ele está lá, tranquilaço. E aí, acontece, ele vê lá a mulher tomando banho, e ele se empolga, sim ou não? Vai lá, manda chamar, sabia que era casada, aí obriga ele a deitar com ele, adulterou, e trouxe para ele uma maldição naquela família. E está de boa. Aí o pior, você conhece a trama, né? Ele manda chamar o cara, olha só, perdeu. Ele manda chamar o cara, para o cara dormir, porque a mulher ficou grávida, deve ter passado um mês, né?
Aí ele, olha aqui, o cara honrou, não tenho como ir para a minha família, tal, se os meus amigos estão lá lutando, eu vou defender um homem. Você conhece a história? Então ele manda o cara lá na frente, manda matar o cara para ficar com a esposa. Quer dizer, aquele nosso Davi de guerra deixou uma brecha. Estava lá, empolgadíssimo. Ninguém ia saber, né? Pensando assim, está registrado para você entender. O fato é o seguinte, ele comete esse pecado, mata lá, depois a mulher fica para ele. Ele ficou em boa. Ele é o rei, pode ir tudo, certo? Você é filho do rei, você pode ir tudo, né? Você está vivo, está com um empreguinho, está com a esposa, não é isso? Você acha que os seus erros em ocultos vão ficar lá? Não tem como. Na obra de Deus não tem como, nada fica oculto. E aí, Deus envia um profeta. Aí eu quero ler com vocês. Olha só. E o Senhor enviou a Davi o profeta. Natan, vai lá e fala com Davi. Então é o seguinte, ó, pega leve com ele, tá? Ao chegar, ele disse a Davi, Davi, vem cá, meu mestre. 2 homens, conta uma historinha. Oi, Natan, vem cá, meu parça. Vem cá, profeta de Deus. Ô, Davi, te contar uma historinha? Vou te contar uma historinha. Olha, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era... Tá aí, olha só o que Deus fez. Tá lá, o rei, né? Pode tudo, né? O rico possuía muitas ovelhas muitas. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou. E ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Deu para entender? Vamos embora. Certo dia, aí presta atenção. Obrigado, minha conta. Presta atenção agora. Certo dia, profeta está falando para o rei. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao... Quem comeu da cordeira? O vizinho? O rei ficou indignado. Não, que é isso? Manda esse cara que tem que devolver, tem que ter 4, esse cara, mata esse cara. Mais ou menos assim. Aí o Natan, esse cara, Roberto Carlos. Esse cara é quem? Sou eu? Canta aí, pode cantar. Esse cara é você. Você é este homem, disse o Natan. Você gostou do Roberto Carlos, não? Esse cara é E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi, rei de Israel, eu livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu te daria dado mais ainda. O que ele fez? Alimentou Observe que o pecado ali, que ele cometeu, o Natan, olha, vem cá, você não se deu conta, né? Você abriu a margem, você deu brecha, e o diabo, então, o visitante veio, entrou na sua cabeça, você se empolgou, você esqueceu de tudo que Deus tem feito por você. Você alimentou o viajante. E aí? E quantas vezes, e eu estou falando de adultério, porque é o que chuta o balde mesmo, né? Quantas vezes tem chegado mensagem para você no WhatsApp, com fofoca, com coisas que você, simplesmente você pega, acredita, repassa, você já acredita naquela afirmação, você não pesquisa, você não faz nada, você está alimentando Satanás na sua vida, meu mano. Eu fico imaginando Deus lá, olhando de cima lá, falei, quando é que você vai aprender? Estou enviando um profeta hoje para você, para falar, para de ficar repassando mensagens, para de ficar caindo nessas armadilhas políticas, religiosas, sai disto. Cancela tudo isso, adore a Deus. Por que você não manda a mensagem de Deus para os seus amigos? Por que você não coloca a mensagem na sua página? Por que você não faz isso?
Algumas pessoas têm feito, eu tenho quando olho assim, que às vezes você se empolga, tem muito amigo, entre aspas, né, muitas pessoas com você, você acaba vendo pouco, mas às vezes quando você tem tempo de olhar, você vê lá uma mensagem, de vez em quando eu vejo a André a mensagem, então o que aparece você já curte, né, você concorda com aquilo. Se você não concorda, nem curte, mas não precisa entrar lá, escrever, ó irmão, tal. Mas assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos alimentando o... Outra coisa, meu amado, valorize a esposa que Deus colocou do seu lado. Às vezes você se empolga, né? Você se empolga, mas essa aí é muito para você. Às vezes é muito caminhão, né? É muita areia para o seu caminhão. Você tem que fazer umas 3 viagens, né, Robson? Então, mas assim, valoriza, meu amado. Foi essa que Deus colocou. É com ela até o fim, tá bom? Deus não se agrada de nada, não. E aí você faz isso, você abre um buraco na sua vida e você traz maldição. E se você continuar essa história, você vê que teve uma família, abriu uma brecha, os filhos se prostituíram, um estuprou a irmã, e assim, teve morte, e assim por diante. Tá? Então, fique muito cuidado, tome muito cuidado com esse tipo de pecado. É muito grave, porque pega outras pessoas, outras famílias, tá bom? Mas você pode ver que depois Davi se arrepende, é possível se arrepender, é possível esquecer, e é possível você ainda ser considerado como um homem segundo o coração de Deus. Foi uma brecha que você deu, Deus está te perdoando nessa noite, converta-se a Deus e siga o Deus da vitória. Aleluia! E quando a gente estiver chegando, você fala, opa, aqui não. Sabe por que aqui não? Porque Jesus está onde? Na polpa. Jesus está no? Jesus está ali, passando aquela situação com os discípulos. E Jesus está com você, passando essa situação com você. Então, você precisa ouvir o lado de Jesus também. Porque você fica ouvindo só o viajante, só o viajante. Aí você fala, nossa, por que eu tenho que fazer? Porque quando ele estava lá, dormindo, entre aspas, os discípulos o acordaram e aclamaram, mestre, não te importas que morramos? Meu amado, Jesus morreu por você. Hã? O dia que você entender esse mistério, você quer morrer também. Meu, se eu morrer amanhã é glória, é para cantar. Porque assim, nós temos que guardar Filipenses 1:20, porque para mim o morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo. Nós temos que viver isto. Eu já falei, eu não quero morrer porque eu tenho aquela loira linda para viver comigo um monte de tempo, mas assim, entendeu o que eu estou falando? O apóstolo Paulo falou, olha, para mim o morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo, porém, eu ainda quero pregar o evangelho, eu quero ficar aqui, dá prazer, você tem que ter prazer em viver, aleluia? E eu quero dizer o seguinte para você, o Jesus, ele dá muita importância na sua atitude, porque mesmo estando no barco com você, ele está ali quietinho, só para verificar qual vai ser a sua atitude diante daquela situação, sabia? Ele poderia não deixar você passar para aquela situação, mas se ele permitiu, é porque você consegue passar. E aí, quando você não vê saída, você tem que fazer o quê? Acordar quem? O mestre. E eu ouso dizer que eles foram lá acordar um homem, mas eles levantaram um Deus, né? E aí, eu quero dizer o seguinte para você. Jesus não é viajante. Jesus não é aquele inquilino que quebrou o cano lá da dentista e saiu, ficou 3 meses sem pagar. Jesus não é aquele inquilino que está lá enchendo o saco para trocar o piso, para trocar o rejunte. Jesus é morador da sua casa. Ele quer morar dentro de você. E aí eu fui buscar um texto que a gente esquece, em João 14, diz assim, olha que lindo. Se vocês me amam, Jesus está falando, se vocês me amam, obedecerão os meus. Fala 2 só, porque tem 10 é muito, né? Fala 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, entendimento, e faça isso, e terás a vida eterna. Só faz isso. Fala. Tá vendo? Foi igualzinho nós falamos aqui, irmão. É isso aí, passou. Você viu que ele falou para aquele rico? Faça isso e viverás. Não é isso? Ah, mas uma coisa te falta. Mas ele falou para aquele homem lá, uma coisa te falta. Você está se prendendo às riquezas.
vende tudo isso aí, cara. Vem me seguir. Quer dizer, ó, ei, olha, para de pensar nessas coisas aí. Aí ele foi específico, aquele homem. Então você tem os mandamentos, não tem? Mas para de alimentar o viajante. Por quê? Porque olha que ele fala, e eu pedirei ao Pai, ele dará a vocês outro, para estar com vocês para... Isso já aconteceu? Já. Já aconteceu. E ele fala assim, ó, o Espírito da... O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará... Mistérios que tinha na Bíblia que foi revelado. O Espírito Santo em nós, vivendo em nós. Ele não é um viajante. Nós precisamos alimentar o morador. Jesus, Deus, vieram fazer morada em mim, fazer morada em você. E na sua vida, antes de você ficar dando ouvidos aos viajantes, você precisa, Senhor, o que eu faço? O senhor está no barco, não está? Eu não estou entendendo. Às vezes também não. Mas vou ficar bem quietinho na minha e deixa Deus resolver tudo. Eu não sei o que fazer. Às vezes a gente contribui. E ele fala assim, ei, você não vai estar órfão não, tá? Ei, você não está sozinho não, viu? Ah, mas meu pai, minha mãe. Você não está órfão não, tá bom? Você nunca vai estar sozinho. Eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também. Olha que lindo. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em... Não é lindo? Fala sério, não é lindo? Não é da hora? Então aqui, ó, Jesus e Deus decidiram morar em você. Mas quando você fala, quando você faz, você transmite Jesus. Pensa. Estou falando para mim também. Tudo que acontece na sua vida está sendo parte de um crescimento, fortalecimento, é algo específico. O coletivo nós temos que pregar o Evangelho, mas assim, é um relacionamento entre você e Deus, pessoal, íntimo e pessoal. Deus decidiu morar em você. Eu não sei o que Deus viu em você, não sei o que Deus viu em mim. O apóstolo Paulo fala, meu, olhou para mim, não tem bem nenhum, ele fala, 20 anos depois da conversão. Tá, o apóstolo Paulo, 20 anos depois, ele fala, miserável homem que eu sou. Às vezes eu quero fazer uma coisa, eu não faço, o que eu quero, eu não faço. Ai de mim. E nós, porque nós somos, né? Sei lá, o que a gente pensa de vez em quando. Nós somos feitos de barro, a gente pensa que é de porcelana, de ouro. Jesus fala, ei, eu decidi morar em você, você tem que me honrar. Onde você estiver, eu estou no barco com você, tem pessoas te olhando, você não está me honrando. Tem barquinho do seu lado, acompanhando, estão te observando a tempestade. As pessoas estão vendo que você passar por situações em que você tem que honrar a Deus. As pessoas vão falar, olha, amém, é isso aí, obrigado, aprendi com você. Mas ter o coração grato. Às vezes, você não tem que entender isso mesmo. Por exemplo, o apóstolo não, né? O apóstolo. Estou chamando o Davi de apóstolo. Aí. O Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul, ele foi salvar uma cidade chamada Keila. Foi lá com 600 homens dele. Davi e os 600 homens. Ele vai lá salvar a cidade dos filisteus e salva. E ele pega, fica lá. Começou um PGM lá. E aí fica lá, fica lá, fica lá, e aí a notícia chega, o rei Saul, ó, o Davi está lá em Keila. Aí o Davi fala, porque a cidade é fechada, né, não vão me entregar. Aí Davi fala, Senhor, o que eu faço? Ó, Davi fala, Senhor, o que eu faço? Fico ou vou embora? Porque né, eu sou o cara, né, para essa cidade. Deus fala assim, Davi, vai embora, porque eles vão te entregar. Meu amado, você tem que fazer para Deus. Estou falando sério. Você tem que fazer para Deus. É claro que nós gostaríamos, ó, parabéns, irmão, ó, parabéns, hein, parabéns, parabéns. É legal isso nosso. Também é legal você elogiar, ó, parabéns. A pessoa tem que ouvir, precisa, mas você não pode depender disso, na obra de Deus, porque você está fazendo para Deus. Deu para entender? É para Deus que tem que fazer.
Jesus não vai te deixar órfão, não. Você está com Ele. E Ele vai te dar forças, porque tudo que você faz é para Ele. Aleluia! Ele quis lembrar isso para você. E aí ele fala assim, olha, quem tem os meus mandamentos e ele obedece, esse é o que me ama. Não adianta chegar aqui, vestir um paletó. Eu estava fazendo um outfit aqui, ó. O sapato é 100, a calça 40. Entendeu? A gravata paguei 10 aqui no bazar, paguei 30 no blazer. Não, paguei 10 também. Então assim, eu estou bem, estou feliz. Entenderam? É a minha vida que tem que ter um testemunho. E Deus me cobra isso. Porque você está sempre em vitrine, eu estou te observando, tá bom? Só para você entender. Então não adianta eu falar, eu tenho que demonstrar que ama. Disse então Judas, não Iscariotes, tá? Porque tinha outro Judas lá, escola bíblica. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos. A gente não entende isso, né? Põe a mão no seu coração. Ó, tá batendo, né? Sabe quem está aí dentro, batendo, ajudando a bater? Jesus Cristo, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelo emprego. Obrigado pela esposa, pelo esposo. Obrigado, Senhor, por perdoar os meus pecados. Obrigado por dar um banho de sangue de Jesus na minha vida. Obrigado porque o Senhor me perdoou e esqueceu tudo. E de vez em quando o viajante vem aqui tentar lembrar, você fala, sai, porque dentro do meu coração agora mora Jesus Cristo, mora o Senhor dos Senhores, aquele que aquieta o mar, aquele que faz a tempestade ficar bem quietinha também. Aleluia? Bom, o fato é o seguinte, Jesus tem autoridade? Tem ou não tem? Você tem que entender isso. Quem é Jesus? É o Emanuel, é o Deus conosco. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a unigênita do Pai. Você tem que entender isso, que Jesus tem toda a autoridade, e Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus tem autoridade. Ele quer ver, durante as situações, que você se conheça. Você sabia disso? Que Jesus já te conhece? Que é você que não se conhece? Que as situações da vida é para você se conhecer? Que há uma diferença entre conhecer e reconhecer. Então, por exemplo, estou andando na rua, vejo o Elismar lá embaixo, olha, eu reconheço o Elismar, porque eu não moro com ele, não vivo com ele. Eu reconheço. E às vezes a pessoa que está do seu lado, você só vai conhecer de verdade quando passar por situações inéditas para os dois. Porque às vezes é um teatro, você faz tudo para conquistar a garota, tudo lá, né? É mais ou menos assim. No início, você vai sair com a garota, ela come só uma batatinha, um tomate, uma alface. Depois que casa, cadê o alface? Ah, não comprei. Cadê o tomate? Esquece. Não, eu não sei como é, estou mais ou menos imaginando isso. Entendeu? Então, eu acho que é assim, não é assim não? Mas, enfim. Aí, as situações é para você se conhecer. Sabia disso? E enquanto você não aprender aquela lição, você pode ver, toda semana você vem e fala a mesma coisa. Para um ano falando a mesma coisa. Meu, as pessoas nem vão te ouvir mais. Porque você está fazendo a mesma coisa, você não muda, você não aprendeu. Então alguém tem que sentar com você e falar assim, para de viver de parábolas, para. Jesus está no barco, Ele quer passar, Ele quer aquietar essa tempestade, Ele quer ir para outra lição, Ele quer trazer paz para o teu coração, meu amado. O choro pode durar a noite inteira, tem um prazo. O choro dura um período, a dificuldade vem um período, mas a alegria vem pela manhã. E não tem fim. Tem um prazo, essa dificuldade. A lição tem um prazo. E o prazo é você passar de ano, certo? Aleluia? Bom, então aquietou-se. Depois ele perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Por que você tem medo de se entregar totalmente a Jesus, ao Evangelho? São as pessoas? Você não confia nas pessoas, né?
se der dinheiro naquela igreja, o pastor vai comprar um carro. Vai para o inferno ele, fica tranquilo. Vai o carro para o inferno. Se eu comprar, se eu der dinheiro para aquela igreja, o irmão vai desviar. O irmão vai para o inferno também. Então, você tem que ter no seu coração o desejo de servir a obra de Deus. O que essa mão direita fizer, não veja a esquerda. E se você quer realmente dar opinião sobre investimento, pontuar nisso, participe das assembleias, participe, olha, dê a sua opinião, tá bom? Mas tem que ter uma visão missionária. Digno é o obreiro do seu salário. E muito mais coisa, meu amado. Então, assim, eu não tenho que dar opinião de tudo. Eu tenho que fazer de tudo onde Deus me colocou, nesse sentido. E antes de fazer as coisas, eu tenho que ouvir as pessoas. Você que tem autoridades no departamento, você tem que tomar muito cuidado. Amém? Bom, Jesus, discípulos, sentimento e fé. Não tem como. Você precisa entender que você, para andar com Jesus, tem que ter fé. Que você não tem que entender todas as situações, mas Jesus está com você é dele, ele mora em você, e ele quer fazer você crescer. Aleluia? Vamos orar? Eu quero convidar o pessoal do louvor. Eu sei que, porque assim, eu sei que muitos de vocês estão apavorados por algumas situações, que os discípulos ficaram apavorados.